Glória a Deus. Vamos orar pelo pregador. O Senhor já levantou ele, o Senhor já ministrou o coração dele. Eu creio que o Senhor já falou e agora ele só vai lançar. Amém? Senhor Deus, meu Pai, eu apresento, Senhor, a vida do seu pastor Fabrício, em nome de Jesus. Que o Senhor venha guardar a casa dele. Senhor, que essa palavra que está queimando dentro do coração dele, o Senhor vai dar toda a autoridade, Pai. Senhor, que em nome de Jesus nós não venhamos que sair dessa porta, que essa semente venha ser roubada, que o Senhor venha fazer com que nós venhamos frutificar. Que em nome de Jesus essa palavra venha ser semeada e venha ser praticada, Pai, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, e sela a vida do nosso pastor, em nome de Jesus. Amém. Cumprimenta a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Essa semana, em nome de Jesus. A minha gratidão a Deus é que se você der essa oportunidade de nós estarmos aqui para adorarmos, para bendizermos ao Senhor. Até os nossos pastores que nos abriram essa oportunidade, que Deus abençoe. Ao pastor Jorge, que fez esse convite, também para o pastor Camilo. Deus abençoe a vida de vocês e guarde as ovelhas abençoadas aqui. Deus continue usando. Irmãos, para nós sempre é um prazer enorme nós estarmos aqui para ministrar a palavra de Deus. Eu gostaria que você pudesse estar abrindo a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 3, e o versículo de número 12. Livro de Gênesis, capítulo de número 3, e o versículo de número 12. Parafraseando essa mensagem, também nós estaremos abrindo no livro de Mateus, capítulo de número 26, e o versículo de número 39. Livro de Mateus, capítulo de número 26, e o versículo de número 39. É muito forte, irmãos. Glória a Deus. A palavra de Deus é um mistério tremendo sobre as nossas vidas. Quantos encontraram? Dá uma glória a Deus bem alto. Aleluia. Primeira leitura será do livro de Gênesis, capítulo de número 3, e o versículo de número 12, que diz assim a palavra do nosso Deus. Então disse Adão: a mulher que tu me destes por companheira me deu da árvore e comi. Mais uma vez, irmãos. Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira me deu da árvore e comi. Livro de Mateus, capítulo de número 26. Mateus, capítulo de número 26, o versículo de número 39. Diz assim a palavra do nosso Deus. Indo um pouco a mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Mais uma vez, irmãos. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça por um instante.
nós estaremos fazendo uma pequena oração para louvarmos e agradecer a Deus por essa única oportunidade que apenas Ele nos concede. Senhor Deus, te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Mais uma vez, perdão te peço dos meus pecados e peço ao Senhor que o único nome a ser honrado nesse lugar seja o Senhor. Que eu seja um instrumento usado nas tuas mãos e a tua vontade se cumpre nesse lugar. Repreenda o nosso adversário e que a tua presença, Deus, esteja conosco. Assim eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus maravilhoso, glória. Interessante, né, irmão? Livro de Gênesis. Aleluia, Deus. Eu gosto. Maravilhoso. Hoje nós estamos num culto, né, mano? Onde nós temos a prioridade de vermos a questão sobre a oração. E durante essa semana, Deus, acredito eu que seja Deus, propôs esses 2 versículos no meu coração a estar estudando e verificando. Eu questionava, sempre questionando, Deus, será que é o Senhor que está falando comigo? Né? A vontade de Deus é que se cumpra. Por diversas vezes eu perguntei a Deus. Na verdade, todas as vezes que você eleva a voz aos céus, você está fazendo uma oração. Aleluia. Quando você eleva a sua voz a falar com Deus, você está fazendo uma oração. Deus, por um certo momento, Ele faz a nossa vida se tornar uma realidade que talvez não iria se cumprir, caso o nosso maior adversário, ele não fosse desobediente à voz de Deus. Mas aprove Ele nos dar essa oportunidade de nós sermos criados por Deus e adquirirmos essa oportunidade que nos é concedida. E Deus deu uma única oportunidade ao homem de ter um livre acesso a Ele, sem que não haja nada, sem que não haja única barreira que pudesse impedir Deus de ouvir o homem. Adão tinha esse acesso a Deus, mas um dia, Adão, ele escutou a voz de sua esposa, ele escutou o que ela havia dito a ele e esqueceu o que Deus havia dito para ele. Mas isso concedeu uma oportunidade a Adão adquirir e falar com Deus. Claro, não quero de forma alguma jogar a culpa em cima da mulher, não. O que eu quero trazer a você é uma análise de uma oração. Deus, ele começa a andar na terra e a procurar os seus filhos que foram criados, que foram para ser feitos para dominar aquele lindo jardim. Mas Deus não encontra eles no mesmo lugar. Mas eles ouviram a voz de Deus e não se apresentaram a Deus. Eles conseguiram identificar a voz que estava falando com ele, mas ele não se apresentou diante de Deus. Pelo contrário, ele se esconde de Deus. Mas Deus é insistente. Deus não desiste. Deus sabe de todas as coisas. E jamais um pai abandona o seu filho, ainda que esteja na sua rebeldia, não é isso? Mas o Senhor questiona novamente Adão: aonde tu estás? E daqui a pouco Adão, não tem mais para onde fugir. Ele olha para Deus e diz: Senhor, estou aqui. O que aconteceu, Adão? Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. Adão, você está nu. Por quê? Quem te contou? Quem disse? Mas Deus sabia. Mas o Senhor precisava de ouvir dele. Deus sabia de todas as coisas. Ele sabia, ele viu a serpente enganar, viu. Mas Deus queria ouvir da sua própria boca.
mulher que tu me deste, olha a astúcia do homem, sabedoria. Pois é, ela, a mulher que tu me deste, o Senhor me deu. Ela me deu do fruto, aquele que o Senhor havia proibido de comer. Ela me deu do fruto para que eu pudesse comer, e eu comi. Adão, ele fez uma oração ou não fez com Deus? Há uma conversa de um homem com Deus. Se há uma conversa de homem com Deus, é porque Deus provocou esta oração. O Senhor poderia deixar Adão do jeito que estava, mas não. Deus provoca a Adão a falar qual era o seu pecado. Olha que interessante, irmãos. Muito bem. No livro de Mateus, no capítulo de número 26, no versículo de número 39, nós vamos encontrar na Bíblia a história de outro Adão. Este Adão, ele veio ao mundo, herdeiro de todo o reino, tinha na sua mão o poder, poderia fazer o que ele quiser. Aleluia. Mas este Adão, ele saiu do seu conforto, entrou numa terra cheia de escorpiões e cobra, para entregar a sua vida por uma humanidade que não merecia, mas por amor, ele entregou a sua própria vida. Mas o que eu queria chamar a atenção é acerca da oração que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Estou falando de Jesus. A oração que ele faz em um certo jardim é a seguinte: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Olha, irmão, é muito forte isso. Você encontra no princípio da Bíblia um homem olhando para Deus e dizendo assim: o Senhor criou uma mulher, me deu ela, e ela me deu do fruto que o Senhor falou que não era para eu comer, e eu comi. Mas lá na frente nós encontramos um dizendo assim: Senhor, se possível, o Senhor passe este cálice da minha mão, porventura não seja feito a minha vontade, mas se a tua vontade, Pai, seja feita. Esses dois versículos, essas duas histórias, nós encontramos um único desejo de ambos. Nós encontramos o desejo de Adão querendo encontrar um culpado, querendo designar alguém que pudesse se responsabilizar pela escolha que ele fez. Mas lá no capítulo 26 nós encontramos a história de Jesus, de alguém que também ele teve o desejo de não levar a cruz, mas ele preferiu ser submisso à vontade de Deus do que a sua própria vontade. O que o Senhor quer falar com isso, pastor? Você sabe o poder que tem a oração, irmãos? Sabe por que na maioria das vezes nós não recebemos as bênçãos de Deus? Porque nas nossas orações nós estamos procurando culpados. Porque nas nossas orações nós estamos olhando para Deus e dizendo assim: Senhor, eu nem queria vir nesse mundo, eu não pedi nem para nascer, para me viver o que eu estou vivendo. Senhor, se aquela pessoa, se não tivesse do meu lado, eu não tinha pecado contra o Senhor. Até quando, irmãos, nós queremos ouvir a resposta
encontrar um culpado para o que você está vivendo? Você quer encontrar alguém para dizer assim: Senhor, não fui eu. Deus não trabalha com isso. Deus trabalha com quem está com o cálice na mão, a cruz no ombro, mas diz assim: contudo, seja feito a tua vontade, Deus. Deus, Ele não está olhando para a tua luta. Deus, Ele não está olhando para o tamanho da tua cruz. Deus, Ele está olhando o que está no teu coração. E o que está no teu coração é submissão ou encontrar culpado. Senhor, eu só não te sirvo porque eu não consigo largar esse vício. Ou talvez, Senhor, só vou te servir quando eu parar de beber, quando eu parar de fornicar. Não, irmãos, homens e mulheres de Deus, se querem alcançar o reino de céu, é necessário ser submisso à vontade eterna do nosso Deus. É necessário nós nos levantarmos, é necessário nós tamparmos a nossa nudez, é necessário nós pegarmos a cruz e dizer: Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida. Quer que a sua vida vá bem? Quer que ela tenha resposta? Quer que a tua oração seja ouvida? Muito bem. A oração de Adão foi ouvida. Deus ouviu. Deus respondeu a oração. Mas Deus sabia qual era a atitude de Adão. Deus sabia qual era a intenção de Adão. Se a intenção de Adão era se arrepender do seu pecado, eu tenho certeza que ele e Eva não teriam sido expulsos do jardim do Éden. Mas não foi isso. A intenção de Adão foi procurar e dizer: Deus, o Senhor é culpado pelo que eu fiz. Mas a sua consequência da sua oração foi ser expulso do jardim do Éden e começar a lavrar a terra. Aquilo que ele tinha de graça, aquilo que ele andava para comer, aquilo que ele tinha na mão, mas ele não teve a atitude de assumir os seus pecados. Mas aquele que diz: Senhor, que a tua vontade seja feita. Eu tenho uma notícia boa para dizer: aquele que foi expulso do Éden, mas aquele que se submete ao poder de Deus, há uma morada eterna esperando por você. Não deixa o teu pecado te parar. Não deixa o teu desejo te parar. Arrependa-te. Apresenta para Deus: é verdade, eu sou fraco, eu não dou conta, eu estou aqui. Você vai ver, irmão, vai ser diferente. Quantas pessoas na Bíblia procuraram alguém para se responsabilizar pela sua própria atitude? A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, no capítulo 15, que Saul procurou alguém para responsabilizar pelas suas atitudes, sendo que Deus disse: Saul vai aos amalequitas, destrói toda aquela cidade e retorna em paz para a tua terra. Mas a Bíblia diz que ele não destruiu o que era bom, tesouro, ele não destruiu as vacas, mas quando ele estava vindo, já havia um homem de Deus esperando por ele, chamado Samuel. E a Bíblia diz que quando Samuel pergunta a Saul: o que tu fizeste? Olha a astúcia de Saul: ah, Samuel, eu
estudo de acordo com a palavra de Deus que saiu da tua boca. Mas Samuel olhou e disse: que é isso que eu estou ouvindo? Ah, já cai a ficha. Sabe o que é, irmão? O homem e a mulher sabem quando a sua oração não está sendo respondida. Na mesma hora ele entendeu e disse assim: ah, Samuel, o povo disse que nós deveríamos conservar as vacas para que tu possa fazer o sacrifício. Ele, meu querido, enquanto ele procurou em chamar a responsabilidade para o povo, Deus não ouviu. Mas quando Davi estava apacentando e dizendo assim: quem é esse incircunciso que está aprontando o povo de Deus? Existe diferença de nós sermos ouvidos por Deus. Aleluia, Deus. Enquanto Adão procurava o culpado, Jesus, na sua oração, ele falava: Pai, joga sobre mim a culpa deles. Pai, joga sobre mim o pecado deles. Pai, joga sobre mim o pecado daquela prostituta, daquele viciado, daquele homicida. Joga! Enquanto Adão estava procurando alguém para derramar a sua culpa, Jesus estava se colocando no lugar que era para ser meu e seu. Aleluia, Deus. Oh, maravilhoso, Deus. O poder da oração. Quando nós oramos errado, quando nós só pedimos milagres, quando nós só pedimos: Senhor, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa: quem vive de milagre vai ter só um momento da sua vida, mas aquele que vive da presença de Deus vai ter história. Vai ter história para contar. Se você quiser só um momento na sua vida, você está no lugar certo para receber o seu milagre. A oração, ela tem muito poder na vida do cristão. A oração, ela tem muito poder na minha, na tua vida, para transformar, para modificar, para tirar, para mudar a história. Mas depende da forma que nós estamos nos apresentando para Deus. Se eu me apresento como Adão, no capítulo 3 de Gênesis, pode ter certeza que nós vamos até experimentar. Mas se nós nos apresentarmos como Jesus, no capítulo 26 de Mateus, eu tenho uma bela notícia para você: a tua história vai mudar. E não somente a tua, mas de todos que estiverem ao teu redor. Vai mudar. Aleluia. Ela vai mudar. Pastor, é simples, né? É simples. É saber orar. É saber pedir. Pastor, o que eu faço? Tu és maravilhoso, Deus. Oh, glória. Você já tentou abrir uma porta sem a chave? Já tentou, irmãos? Você já trancaria? Imagina o pastor trancar aquela porta e alguém veio lá abrir ela sem chave. Assim é um crente sem oração. Assim é um crente sem oração. Mas quando você tenta colocar a chave errada, ela não vai abrir. Na vida do cristão é isso. O Senhor, Ele vai te ouvir. Mas deixa eu te dizer, irmão, antes dele ouvir, Ele vê. Ele vê o que está dentro do seu coração, o que você quer, as intenções da sua. Deus, glória. A intenção de Adão era dizer: fui a mulher e o Senhor. A intenção da oração que Adão faz é dizer que Deus
e Eva, que era culpada. Eva aprendeu com Adão. Deus vai até Eva. O que aconteceu? O Senhor foi. Olha, irmãos, cuidado com o que você vive, com o que você apresenta. Seus filhos estão crescendo. Alguém está do teu lado observando. As suas atitudes, a forma como você fala, pode influenciar alguém. Se Adão tivesse batido no peito, ele falava assim: Senhor, foi eu. O Senhor falou foi para mim. O Senhor disse para mim não comer, mas eu comi. Você acha que teria acontecido alguma coisa, né? Você acha que Eva ia olhar para Deus e dizer assim: Deus, foi a serpente? Eva ia olhar para Deus e dizer: o Senhor me falou, eu sabia, mas eu desobedeci ao Senhor. Irmãos, o poder da oração muda história. Eu creio, Deus, glória. Quer que a sua vida seja mudada? Passa a reconhecer. Aleluia, Deus. Quer que a sua história seja mudada? Passa a reconhecer. Quer que seus filhos sejam salvos? Não jogue a culpa neles. Quer que teu marido seja restaurado? Não jogue a culpa no teu marido. Quer que as pessoas reconciliem com Deus? Não jogue a culpa. Olha aí. É nós, é nós, é nós, é nós, é nós que temos que mudar. Maravilha, Deus, É eu que tenho que apresentar, é eu que tenho que orar, é eu que tenho que dizer: Senhor, foi eu. Você vai ver, irmãos, contagia. Pastor, como que o Senhor prova isso? Capítulo de número 26, versículo de número 39. Jesus fez uma simples oração dizendo assim: transfere de mim essa responsabilidade. O desejo dele, de Adão, era não passar por aquilo, mas passar. A diferença de Adão e Jesus é que Jesus pode mandar: Senhor, eu estou aqui para padecer por eles. Adão não. Foi ela. A consequência foi para os dois, mas Jesus não. Jesus, quando assumiu a responsabilidade de ser o que ele era, de ser o rei dos judeus, de ser o salvador do mundo, de ser o pai de toda a nação, a Bíblia diz que todos os joelhos irão se prostrar diante dele. O que eu quero dizer para você, meu querido, é que quando nós, igreja, dobrarmos os nossos joelhos e assumirmos a nossa responsabilidade com o nosso ministério, com a igreja, com a oração, com aquilo que você foi chamado, eu tenho uma boa notícia para você: os céus estão te aguardando. Mas antes de nós irmos para lá, tem almas esperando você. Poder da oração. Tem um jovem José na Bíblia que ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi vendido. Os seus irmãos planejaram matá-los, mas esse jovem era temente a Deus. Ele ouvia tudo que seu pai falava, ele seguia à risca o que o seu pai fazia, e por causa disso seu pai o amava e prepara uma túnica diante de todos e entrega a ele. Resumindo a história, seus irmãos não gostaram, ficaram com ciúme, vamos matar. Não sei por que papai ama mais eles. Obediência. Sabia assumir os seus erros, sabia o momento de
se prestar diante do seu pai, como se comportar diante do seu pai. Vamos matá-los. Pegou, planejaram, jogaram numa cisterna. E quando eles planejaram arrancar sua vida, Deus sempre levanta alguém. Mas epa, calma aí. Vamos fazer o seguinte: vamos vendê-los. Pois ele foi vendido. Passou-se alguns anos. Aqueles seus 11 irmãos passaram uma dificuldade enorme nas suas vidas. E a fome bateu na sua porta. Sabe aquele jovem que foi abandonado, que foi jogado e vendido numa cisterna? Estava esperando. Sabe por quê, irmãos? Porque a oração de José era diferente. Tudo que José tinha a oportunidade, que ele tinha, que o diabo lhe oferecia, ele fugia, ele saía, e ele falava assim: eu pecar contra Deus, sai para lá, Jezabel. Estamos fazendo isso, irmãos? Será que nós estamos fazendo essas escolhas? Nós estamos decidindo pecar contra Deus e depois orarmos a Deus e dizer assim: Senhor, eu preciso disso. Irmãos, até vai receber vitória, mas faz um teste na sua vida. Comece a evitar aquilo que te tira diante de Deus. Comece a evitar aquilo que está te distanciando de Deus. E comece a orar, você vai ver o que a presença de Deus vai fazer na tua vida, vai fazer na vida da tua família, vai fazer na vida de todos aqueles que estiverem ao teu redor. Saber pedir. Senhor, se possível, passa de mim este É forte, Deus. A intenção dessa mensagem é: seja submisso a Deus. É desse jeito, E Deus maravilhoso. confie em Deus. Amém?